Salve, salve, meus caros acadêmicos, recebam meus cordiais cumprimentos nessa nossa quarta aula do módulo 1, Fundamentos Doutrinários da Inteligência Penitenciária. Depois de compreendermos o conceito, as finalidades e as características da IPEM, agora é hora de abordarmos aquilo que dá sustentação ética, técnica e metodológica à nossa atuação, os princípios da atividade de inteligência. O que são princípios? Ora, os princípios são fundamentos normativos e doutrinários que orientam a conduta, o raciocínio, as decisões e os procedimentos dos profissionais de inteligência. Na inteligência penitenciária, os princípios eles funcionam como linhas guias inegociáveis que devem estar presentes em todas as etapas da atividade, desde o planejamento até a utilização do conhecimento. A Doutrina Nacional de Inteligência Penitenciária nos apresenta 11 princípios fundamentais. Nós vamos conhecê-los agora com a devida contextualização. Primeiro, princípio da amplitude. A atividade de inteligência, ela deve observar o cenário em sua totalidade, sem limitar-se aos sintomas ou fragmentos isolados da realidade. Amplitude significa enxergar causas, efeitos e interdependências. No contexto prisional, por exemplo, não basta analisar uma fuga, é preciso avaliar como se articulou o plano, que rotinas falharam, quem se beneficiaria com o êxito. A IPEM, portanto, ela não opera no plano superficial, mas nas camadas profundas da realidade institucional. Princípio da interação. A IPEM, ela não é uma atividade solitária. Ela deve articular-se com outros órgãos de segurança, com demais setores da administração prisional, com fontes internas e externas de informação. Por quê? Porque a interação ela exige cooperação técnica, mas lembre, sempre com os limites de sigilo, sempre respeitando a doutrina da compartimentação. Então, inteligência isolada é inteligência ineficaz. Mas a inteligência integrada, ela também não é livre, tem que obedecer essa questão do sigilo. Beleza? Terceiro princípio, nós vamos falar sobre o princípio da objetividade. O profissional de inteligência, ele não interpreta conforme ideologia, emoção ou simpatia pessoal. Sua análise deve ter técnica, racional, ser racional ou ter racionalidade ali e baseada em evidências. A objetividade, ela evita distorções, achismos e suposições perigosas. Ela preserva a credibilidade da atividade de assessoramento. Quarto, princípio da oportunidade. A melhor análise entregue fora de tempo, ela perde o seu valor. Simples assim. Então, o princípio da oportunidade exige que a informação seja entregue no tempo certo, antecipe o risco e apoie a decisão antes que o problema ocorra. Na inteligência penitenciária, tempo é fator decisivo. Informação tardia, infelizmente, pode custar vidas. 5. Princípio da permanência. A atividade da inteligência ela não é eventual nem reativa. Ela deve ser contínua, sistemática e institucionalizada. Mesmo em tempos de aparente normalidade, a inteligência penitenciária ela deve manter monitoramento constante, atualização de diagnósticos e alimentação do banco de dados estratégicos. Quem só ativa a inteligência em crises, automaticamente atua em atraso. Vamos ali para o sexto princípio, que é da precisão. Princípio da precisão. A informação útil precisa ser exata, confiável, checada e validada. A precisão ela depende de vários fatores. Por exemplo, fontes fidedignas, cruzamento de dados e métodos lógicos de verificação. Erro em inteligência pode gerar decisão errada, exposição institucional e, consequentemente, perda de confiança. Sétimo, princípio da simplicidade. O conhecimento da inteligência ele deve ser claro e funcional. Evitem, pessoal, jargões, termos ambíguos e relatórios confusos.
Mesmo os conteúdos complexos, eles devem ser explicados de forma direta, acessível e objetiva. O decisor, ele precisa entender, né? Ou seja, a clareza técnica, ela é um dever de quem assessora. Se o decisor não entender, nada faz sentido, não é mesmo? 8. Princípio da imparcialidade. A inteligência penitenciária, ela não pode ser usada para perseguição, favorecimento ou disputa interna. Ela é uma atividade de Estado, e não de governo ou de um grupo específico. A imparcialidade na atividade de inteligência, ela vai garantir o quê? Vai garantir a integridade da função, respeito aos direitos fundamentais e, como não poderia deixar de ser, a neutralidade institucional. Sem imparcialidade, a inteligência ela se converte aí em arma política ou arma corporativa e perde a sua legitimidade. 9. Princípio da compartimentação. Nem todos precisam saber de tudo. Esse princípio estabelece que o conhecimento ele deve ser distribuído apenas para quem tenha necessidade real de acesso, conforme critérios de sigilo e atribuição. A compartimentação, ela protege fontes, evita vazamentos e garante a eficácia das ações estratégicas. 10. Princípio do controle. A atividade da inteligência ela deve ser monitorada interna e externamente, conforme normas legais e doutrinárias. Pessoal, controle não é ingerência, é responsabilização. E isso acontece em todas as agências de inteligência. Por quê? Porque o controle ele garante legalidade das ações, corretude dos métodos e principalmente a transparência perante os órgãos de supervisão. E aí vem aí por último o princípio do sigilo, ou seja, o mais simbólico dos princípios da inteligência, o sigilo. Sem sigilo, a fonte se cala, o dado se perde e o sistema se corrompe. Mas atenção, sigilo não é segredo pessoal e nem blindagem para ilegalidades. O sigilo é uma ferramenta técnica que ela foi formatada para proteger o processo informacional e o interesse público. Por isso, o sigilo ele precisa ser justificável, proporcional e controlado. Agora, vamos entrar num contexto para conectar os princípios à prática. Então, diante de tudo que nós vimos, pessoal, esses 11 princípios, eles não devem ser memorizados aí como uma lista, mas eles têm que ser assimilados como filtros permanentes de conduta e julgamento técnico. Ou seja, eles têm que permear o nosso dia a dia, a nossa atuação. Na produção de conhecimento, na análise, na comunicação e até mesmo na gestão de equipe, esses princípios eles devem orientar cada ação de cada servidor envolvido com inteligência. Nós encerramos mais uma aula com conteúdos essenciais à construção da cultura doutrinária da inteligência penitenciária. Na próxima aula, nós trataremos dos valores que sustentam a atividade de inteligência e faremos a transição para os ramos da inteligência e da contra-inteligência, aprofundando ainda mais a nossa compreensão sobre o papel estratégico do conhecimento. Nos encontramos em breve, saudações fraternais e até a próxima aula.